Olá, oitavo ano, bom dia, boa tarde ou boa noite. A Pro tá aqui hoje para falar para vocês sobre resenha. Esse é um tema que a gente já tá meio acostumado a falar, né? A Pro cobra isso desde o ano passado, então vocês já estão meio que... Ai, Pro, falar disso de novo? Sim, tá? Não custa lembrar, não custa explicar para quem não foi meu aluno ano passado. E talvez isso ajude vocês. Para algumas pessoas que talvez não entenderam ano passado, esse vídeo pode facilitar as coisas. Eu vou tentar ser breve, vou tentar ser clara, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver o que é uma resenha. Uma resenha, ele é um tipo textual no qual eu vou apresentar uma coisa e dar minha opinião sobre ela. Então, a função dela é divulgar. Tá? A principal função de uma resenha é divulgar um produto, um serviço, um livro, um filme e por aí vai, tá? Eu vou ter resenha de várias coisas. As mais comuns, as que a gente vai estar trabalhando agora, são as de obra narrativa, como livros e filmes, ok? A gente pode também falar em resenha de maquiagem, a gente pode falar também em resenha de celular, de produtos, de serviços e tal. Mas eu prefiro agora focar na questão da resenha de livro e filme, tá? Então, a resenha, como eu falei, ele tem a função de apresentar um produto e fazer uma crítica. Então, ele é aquilo que eu sempre falei, que é uma mistura de resumo e crítica, tá? Ele vai ter essa dualidade ali de ficar entre a questão de mostrar o que está acontecendo e ao mesmo tempo dar a minha opinião. Ele é um texto um tanto quanto informativo, tá? Ele é um texto que procura trazer uma informação e divulgar um produto. Por isso ele tem uma linguagem clara e objetiva, geralmente. Mas ele não vai ser tão formal quanto um texto jornalístico, por exemplo, tá? Uma resenha, ela pode ser bem mais informal, ele pode trazer gírias, ele pode trazer o pensamento teu quando, né? Mas ela é um texto que busca divulgar, mas ele não é um texto tão formal, assim. Ele pode ter um pouquinho de uma pitada de tua opinião ali no meio, do teu jeitinho ali, da tua maneira de se expressar ali no meio, tá? Até aqui tudo certo, né? Ele pode ser vinculado, a resenha, eu posso vincular de várias maneiras. Posso veicular, desculpa, gente, eu tô hoje falando vincular, segunda vez que eu falo vincular hoje, mas é veicular. Enfim. A resenha, ela pode ser veiculada em várias plataformas, tá? Eu posso ter ela de maneira visual no YouTube, eu posso ter, ou em outros sites de vídeo, eu posso ter ela escrita em jornais, revistas, eu posso ter ela escrita também em blogs e sites especializados nisso. Então, eu posso encontrar resenha basicamente em tudo que eu quiser, em todas as plataformas que eu quiser, tá? Eu gosto muito de ler resenha, eu acho que ela pode fazer a gente crescer muito no sentido de ampliar a nossa visão sobre determinado assunto, sobre determinado livro. Às vezes a gente tá com uma sensação, a gente acaba um livro, a gente fica com uma sensação assim, e daí eu vou ler umas resenhas e eu fico, tá. Às vezes a resenha, ela pode te ajudar a compreender melhor um livro que você leu, ou pode te estimular a ler um livro. Tem esses dois lados, tá? Então vamos lá. O que vai ter que ter numa resenha? Primeira coisa, a tua apresentação. Você vai mostrar que obra que você vai estar resenhando. No caso, se eu pegar um livro, por exemplo, como esse aqui, que a Pro tá lendo agora, eu vou mostrar o título do livro, talvez colocar uma imagem da capa, mostrar a capa e tudo mais, né? Porque às vezes a capa estimula as pessoas a comprar a obra, então é legal colocar.
o nome da autora, se ela é conhecida, posso falar se, e da editora, posso falar se a autora é conhecida por outras obras. É legal, tá? Porque às vezes a pessoa não conhece muito bem o autor, mas conhece a obra. Então é legal você trazer essas informações. Por que que a gente traz essas informações primeiro? É uma maneira de você meio que situar o leitor, teu leitor, na obra, preparar para o que ele vai encontrar e também facilitar o acesso posterior do leitor da tua resenha à obra. Já imaginou se eu resenhar um livro, se eu falar da história do livro, vocês acharem legal, mas eu simplesmente não dizer o nome do livro? Como vocês vão encontrar? Então, essas informações no começo são muito importantes, tá? Até colocar editora, edição, quanto mais informações, eu acho nesse quesito melhor, tá? É interessante. Depois de que eu apresentei a minha obra, depois que eu fiz toda essa coisa de mostrar que livro eu vou resumir, eu vou pegar e vou falar sobre a obra em si. Eu vou resumir a história, no caso de um livro, de um filme, tá? Eu vou resumir um pouco. Posso falar sobre detalhes técnicos, por exemplo, questão de linguagem na hora da produção do texto ou na fotografia do filme. Falar sobre questões técnicas, da história, questão técnica. E por fim, vem a minha crítica, a minha opinião. Pra quem que eu recomendo, se eu gostei, se eu não gostei. Lembrem o que eu sempre falo. Crítica não precisa ser necessária. Quando eu falo em crítica, ela não precisa necessariamente ser ruim, tá? Não é porque eu simplesmente gostei do livro que eu não vou falar isso, tá? A resenha, se eu gostei do livro, eu vou dizer, eu gostei por causa disso, disso e daquilo. A ideia da crítica é justamente essa. Você dá a tua opinião, tá? A crítica é a opinião. Sem esquecer de que quanto mais fundamentada a opinião, melhor, tá? E aí vem uma coisa que eu tava pensando ontem mesmo. Quando se trata em fazer uma resenha, eu posso ajudar vocês em várias coisas. Eu posso ajudar vocês a fazer uma boa apresentação de um livro, tá? A apresentar um livro para que ele fique interessante, para que a pessoa queira ler a tua resenha. Eu posso ensinar vocês a melhor maneira de fazer um resumo, com dicas, sabe? Eu posso mostrar pra vocês como fazer aquele resumo top de qualquer tipo de livro. Mas uma coisa que eu acho extremamente difícil de ensinar vocês é a parte da crítica, tá? Eu posso ensinar a crítica na teoria, tá? Eu posso ensinar vocês o que uma crítica tem que ter. Mas se vocês não tiverem a vivência, se vocês não lerem, se vocês não estudarem, a crítica é uma coisa que eu não consigo melhorar de você, em vocês. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma resenha, se eu vou começar a resenhar livros, eu preciso conhecer livros, tá? Eu preciso saber um pouquinho sobre teoria literária, eu preciso conhecer um pouquinho sobre os gêneros literários que existem, eu preciso conhecer um pouco sobre o autor. Então, assim, eu preciso conhecer aquilo que eu vou criticar para poder fazer uma crítica com substância. Se eu, por exemplo, vou falar de um livro de fantasia, eu preciso conhecer livros de fantasia de maneira clara. Entendem o que eu quero dizer? Por quê? Porque se eu sei, se eu conheço vários livros de fantasia, eu vou poder dar minha opinião melhor sobre aquele que eu tô falando. Se eu conheço mais obras do mesmo autor, eu vou poder dar uma opinião melhor sobre aquela obra. Tá? Por quê? Porque quando você conhece um autor de fato, você percebe que ele tem certas características. Por exemplo, tem uma autora que eu amo de paixão, que é uma das minhas favoritas em fantasia,
E nas duas séries que eu li dela, a protagonista não ficou com o primeiro interesse amoroso que ela teve na série. Então isso já é uma característica da autora. Quando eu for fazer a resenha do próximo livro dela, que vai ser lançado agora, provavelmente no segundo semestre, se tá tudo certo, eu já meio que vou ler o livro e vou colocar, talvez até na resenha, se eu um dia fizer, isso, eu vou colocar talvez na resenha que, mas não sei se a gente deve ficar... Eu gostei ou não do casal, mas não sei se a gente deve ficar muito ligado nele, porque é capaz de no próximo livro a protagonista ir pra outro. Ficar com outro cara. Então, assim... Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando eu conheço um autor, ou eu conheço um gênero, que seja, porque às vezes o autor nunca lançou outro livro, mas eu conheço o gênero no qual esse autor lançou, eu posso fazer uma resenha melhor. E isso eu só consigo se eu tenho leitura, se eu pesquiso. Então, a parte da crítica, que é um problema, que é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Eu pensei muito agora, nesses últimos dias, e eu refleti, e eu cheguei à conclusão que a melhor maneira de vocês melhorarem é vocês estudando, tá? Eu acho que é isso. Até a próxima. Beijo e tchau!